E hoje, né? Hoje só o fato de estar aqui já é muito gratificante, né? Só o fato, né, da gente sair, de nós sairmos de nossas casas, né? De estar aqui, Deus já nos deu grande bênção, né? Muitos de nossos antepassados gostariam de estar aqui no corpo físico, mas nós vemos que isso não pode acontecer, né? Hoje eu estou aqui na frente representando as mulheres do Rio de Janeiro, né? E também representando a igreja, né? Cada um domingo do mês, uma mulher vai estar aqui na frente dando sermão. E eu já estou rompendo barreira. Espero que outros possam vir até aqui, né? Que é a tia Leia, a dona Neuma, né? Outras irmãs também, né? Que possam vir até aqui à frente, né? Muitas vezes nós pensamos o quê? Ai, mas eu vou lá na frente, eu vou falar o quê? O que eu posso falar para as pessoas? Não somos nós que vamos falar, mas sim Deus e os verdadeiros pais, né? Nós não temos palavra nenhuma, né? Nós não sabemos nem o que falar, mas Deus sabe o que cada um de nós precisa ouvir, o que cada um de nós, né, temos que aprender. Nós não sabemos nada, né? Deus e os verdadeiros pais nos ensinam todos os dias. Rádio? Eu queria ler uma passagem bíblica. Faz tempo, hein? Está no livro de Lucas. Quem já ouviu falar sobre o bom samaritano? Muitos, né? O bom samaritano. Eu estou meio desorganizada, eu estou aprendendo. Eu estou me adaptando aqui. A parábola do bom samaritano. Lucas 10, o versículo 25, a partir do versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizer: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? Como a lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E dizendo ele, e disse-lhe: respondeu bem, fazei isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, e retiraram, deixando o morto, meio morto.
e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo o que passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, o bom samaritano, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua calvadura, levou para a estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei. Quando voltar, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: faze a mesma coisa. O que eu quero mostrar com isso, né? Havia 3 tipos de pessoas diferentes. O sacerdote, né, que era a pessoa mais próxima de Deus, né? Ele viu aquele homem ali caído, olhou, deu passos largos e saiu. Alguém ajuda. Outra pessoa que passar, ajuda, né? O sacerdote, que era um homem mais próximo de Deus, que tinha conhecimento, né? Muitas vezes educava as pessoas, né? E também, qual era o próximo? O levita. O levita era aquela pessoa que cuidava da igreja, que cuidava das coisas de Deus, né? Esses levitas, eles é assim, como se fosse, ele era próximo a Deus também, mas ele tinha a responsabilidade de cuidar das coisas de Deus, né? Então, esse moço que estava caído, ele era quem? Uma pessoa do mundo, uma pessoa que não conhecia Deus, que não tinha preparação de nada, não tinha religião, né? E aí, as pessoas que realmente que conhecem a Deus, né? O que estão fazendo? E hoje, como está? Aí mais adiante, ok? Um samaritano. Um samaritano é um povo diferente, que tem uma cultura diferente, uma tradição diferente. Foi o que estendeu a mão para o próximo, né? Que buscou, que cuidou, que curou as feridas, né? E hoje, gente, aonde se encontra esse samaritano? Não responda, só pense. Aonde que se encontra esse samaritano, né? Que tem uma palavra,
amiga, né? Que cura as feridas, os ressentimentos das pessoas, que leva para o home group. Quem são essas pessoas? Não precisa responder. Tá bom? Né? Então nós temos que observar bem, né? Que tipo de pessoa eu sou, né? Um sacerdote, um levita, um samaritano, ou eu sou a pessoa que foi surrada, a pessoa que foi roubada, a pessoa desmotivada, cheia de problema? Que tipo de pessoa eu sou? Né? Temos que prestar atenção. Amém, gente? Olha aqui para mim, se não serve, por favor. Então, fica esse texto de Lucas 10, 25 em diante. Que é bem pequenininho. Estou acostumada com a tela em casa grandona. Nós somos abençoados? Somos, né, gente? Né? Hoje tem poucos casais abençoados aqui. Né? Que pena. Vocês são abençoados? Ser rei ou ser rainha é nada. Ser o presidente da IBM é nada perto de ser filho dos verdadeiros pais. Uma filha dos verdadeiros pais, sim, o mundo olha para os modelos e heróis, suas estrelas de cinema, toda a glória e brilho dessa figura famosa e populares. Mas os olhos de Deus, quem são eles? Se você pode usar o nome dos verdadeiros pais, vocês realmente têm razão para ter orgulho. Não porque vocês tinham isso, mas porque isso foi dado a vocês como um dom, um presente precioso. Hoje em dia, ser estrela, né, ser famoso é passageiro. Como se diz aí fora, 5 minutos de glória. Mas ser filho dos verdadeiros pais, ser filho de Deus, é eternamente, né? Aí a pessoa em si faz a sua história. Hoje, quem lembra do Ayrton Senna? Poucas pessoas lembram. E foi um dos maiores corredores, não é isso? De Fórmula 1, né? Pelé, todo mundo conhece. Mas poucas pessoas lembram quando se fala dele, né? Então, ser filho dos verdadeiros pais é algo muito maravilhoso. É algo que não tem recompensa maior. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês conhecem o mais precioso dom que o nosso Pai usa, que nossos verdadeiros
pais deram a vocês, concreta e substancialmente, a bênção. A bênção, sim. Vocês nunca conheceram o valor da bênção. A bênção é o seu passaporte para o céu. Nosso Pai fala abertamente que sem bênção a pessoa não chega. Pode dar conferência, pode fazer outras coisas, pode ir fazer uma grande revolução. Mas se não tem a bênção, está faltando. E se ter a bênção e não fizer essa grande revolução, também não adianta nada. Entenderam? Através da bênção, nosso Pai se colocou diante de Satanás e diante de Deus. E com uma faca, uma grande espada, ele cortou sua conexão com Satanás e tirou as correntes que prendiam suas mãos e seus pés. E disse: Satanás, você não pode tocá-lo. Eles são meus. Eu os comprei. Eu os resgatei com meu sangue, suor e lágrima. Nós estávamos perdidos, sem Deus. Nosso Pai veio, nos resgatou, nos deu vida, né? Cortou as algemas que nos prendiam com o laço da queda, né? Nos tirou isso da gente com muito sofrimento. Vocês não sabem quão doloroso tem sido o coração de nossos e verdadeiros pais, porque vocês nem mesmo conhecem o valor desse dom que Ele deram a vocês. Eles o deram com prazer e alegremente. Foi o momento mais emocionante da sua vida, da vida deles. Dá isso para vocês. A gente costuma observar os vídeos antigos, né? Assim, a expressão do rosto do nosso Pai, né? Quando ele, juntamente com a nossa mãe, que ele ergue a mão para dar a bênção, é maravilhoso, né? É maravilhoso quando ele faz a oração de mão erguida, né? Junto com a nossa mãe, que ele abençoa aquele monte de casal, né? Mas vocês não tinham entendido o seu valor. Sim, a bênção não tem sido entendida. Muitos de vocês, especialmente os membros ocidentais, pensavam: eu vou me casar, ou eu não gosto da cor dos seus olhos, eu não gosto da sua voz, eu não gosto do seu caráter, ou sua atitude. Isso não importa, né? Quando o jovem, né, ele recebe o noivado, eu já entrei casada praticamente, né, noiva, né? Então eu não passei por isso. Mas só que se for ver mesmo, né, a profundidade que tem isso aí, é maravilhoso. É aquilo que a pessoa precisa, né? É aquilo que os antepassados precisam, né? Muitos pensam: mas eu só vou casar, né? Não, é feio, é gordo, é baixo, é alto, é magro, né?
Vocês devem entender, se vocês receberam um Al Capone ou um Godzilla, isso não importa. Ó, homem, bonito, moreno, alto, barriguinha sarada, eu já peguei. Já é, hein, gente? Tá bom? As solteiras, já peguei. Né? Agora só tem o quê? Al Capone e Godzilla. Não importa quem é o seu parceiro, mas o fato que você pode ser resgatada da morte. A pessoa vai te tirar da morte e te dar a vida. O fato que você pode ser resgatado da morte eterna para a vida eterna, e que os seus filhos podem nascer sem pecado. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Este é um grande milagre. Olha só, mesmo o esposo sendo um Al Capone, né, um Godzilla, ele vai dar o quê? Vida a filhos sem pecado, filhos lindos, né? Filhos de Deus, né? Filhos realmente com a linhagem celeste, né? Al Capone é um grande mafioso americano, né? Lógico que na igreja isso não existe, né? Isso aqui é só um termo para entendimento, né? Mas o importante é isso, que mesmo sendo esse Al Capone, ele vai dar vida para a esposa. A esposa vai dar vida para esse Al Capone. Por favor, peço a vocês com gratidão. Agradeça aos nossos verdadeiros pais por essa bênção sagrada. Aqueles de vocês que ainda não receberam essa bênção de nossos verdadeiros pais, vocês devem ansiar por isso com todo o seu coração. Nada é mais importante. Este é o seu passaporte para o céu. Este é seu bilhete para a liberdade. É a bênção. Olhe para sua esposa. Olhe para sua esposa. Olhe para sua esposa. Nada mais como sua esposa ou seu esposo. Mas olhe para essa esposa como Deus. Essa pessoa é Deus na carne. Mesmo Al Capone. Entendeu? Não olhe as imperfeições dessa pessoa. Essa pessoa é seu portal para o céu. Essa pessoa, ela precisa de ajuda. Então, quem é a pessoa mais próxima que pode ajudar? Não é a esposa? O esposo ajudar a esposa? Com certeza, absoluta. Porque é o que dorme junto, o que acorda junto, né? Muitas vezes passa o tempo inteiro junto. Qualidade, os defeitos, todos estão vendo, né? Ali, ó, o dia inteiro. Vocês devem ser tão gratos que receberam a bênção, que vocês têm um esposo ou esposa com o qual pode ir para o céu, e é eternamente, gente. Então é por isso que um precisa ajudar o outro, nos home group, na igreja, na educação dos filhos, né?
um sempre ajudando o outro, servindo, né? Sendo companheiro, companheira, né? Não é só na parte boa não, tá? É em todos os aspectos. Vocês devem ser gratos todos os dias. Este é o ponto onde a revolução do amor deve começar. Quando o casal eles se amam verdadeiramente, as coisas vão bem, né? A providência, o trabalho, a família, né? A sociedade, porque ele leva, para onde ele for, ele leva esse tipo de sentimento para as pessoas, né? Então, se o casal está bem, se tem o amor de Deus, o resto, tudo ele consegue. O valor que recebemos. Vocês devem entender o poder do nome dos verdadeiros pais. Essa é a chave que o céu dá para vocês agora. Tchampumunim, nossos verdadeiros pais. Digam isso com orgulho. Tchampumunim. Somos seus filhos. Somos os filhos de nossos verdadeiros pais. Fomos resgatados com sangue, suor e lágrimas de nossos verdadeiros pais. Vocês devem compreender que venho falar para vocês, não tirar os olhos de nossos e verdadeiros pais, mas trazê-lo para os verdadeiros pais. Porque quando olham para os verdadeiros pais, vocês veem o próprio Deus, né? Somos filhos dos verdadeiros pais. Os filhos se parecem com quem? Ou com o pai ou com a mãe, né? Aqui aquele garoto de Queimados, ele disse que ele estava, não me lembro aonde, né? Aí acho que ele mostrou uma foto do nosso pai, né? Para um amigo. Aí ele disse assim: olha aqui, o meu pai. Aí o garoto olhou assim para ele: mas você é preto e ele é japonês? Não, ele é meu pai sim. O garoto falando, Felipe, aquele grandinho. Ele é meu pai sim. Aí o amiguinho dele falou: não, ele não é seu pai. Sua mãe é preta, o seu pai e você é preto e ele é japonês. É estranho, não é? Mas filhos realmente se parecem com o pai, nas atitudes, né? Nas coisas que faz no dia a dia, né? Nas palavras, né? Isso é ser filho. Quando realmente um filho herda, né, as características do pai, ele é uma pessoa diferente, né? Nós temos que ser esse filho, herdar essas coisas do nosso pai. E que nós possamos ser, gente, como uma criança, né? Uma criança, ela toda hora ela chama pai, mãe, pai, né, Gustavo? É verdade. Enquanto a mãe e o pai não respondem, eles não param de falar. E assim nós temos que ser com os verdadeiros pais. Não é ficar se lamentando: ô, verdadeiro pai, eu não consigo. Não. É pegar na mão deles, né? E avançar, né? É
é se agarrar com Ele. Ó, aqui, Pai, eu acredito que o Senhor está comigo, né? É isso. Sempre com os olhos aonde? Os olhos dos verdadeiros pais. Só assim nós vamos ter força para fazer oicos, 1 a 1 e home group, né? Só lutando, né? Junto com os verdadeiros pais. Vocês devem ser assim com os verdadeiros pais, porque quanto mais se agarram a Ele, mais perto do céu estão. Vocês podem herdar deles exatamente o que nem mesmo pertence a vocês. Ó, nós viemos da onde? Da queda. Nosso Pai, com o seu amor, nos deu a bênção, nos trocou a linhagem, né? Nos limpou. Para quê? Não, eu quero ficar sozinho. Está muito longe, né? Muito longe. Não, mas eu estou com medo. Está muito longe. Nós temos que ser realmente filhos dos verdadeiros pais. Nós temos que lutar. Deus, eu preciso do Senhor e preciso dos verdadeiros pais, mas eu vou para a linha de frente. Eu já dei o primeiro passinho, ó. Eu já estou aqui, tá? É difícil, né? Ok. Vocês podem herdar deles exatamente o que nem mesmo pertence a vocês, por causa do amor deles, por causa do seu sofrimento, por causa do seu sangue, suor e lágrima. Deus permite que eles possam dar a vocês o que pertence somente ao céu. Olha que maravilha. Sigam para o reino. Traga o reino aqui para a terra. Hoje eu acredito que nós estamos vivendo aqui o reino dos céus. Sim, gente. Aqui Deus se encontra, os verdadeiros pais, o bom mundo espiritual se encontra onde? Aqui, juntamente conosco. Ele está tão perto. Ele está tão perto. Ele está aqui. Na Bíblia fala que aonde tem 2 ou 3 reunidos, né? Ali Deus está, né? E com o princípio divino não é diferente, né? Com a palavra de Deus não é diferente. Aqui tem multidões, né? Multidões que a gente não faz ideia. Ele está aqui, e contudo vocês não veem. Ele está aqui agora, meus irmãos e irmãs. Vocês devem usar o nome dos verdadeiros pais como uma bandeira de orgulho e honra. Sim, vocês devem deixar o mundo saber que vocês são os filhos e filhas dos verdadeiros pais. Não há nenhuma honra maior no universo. Então, as pessoas lá fora têm que saber quem realmente nós somos. Quem eu sou? Sacerdote? Um levita? Um samaritano? Ou filho dos verdadeiros pais? Não, eu sou filha, eu já recebi a bênção, né? Mas as pessoas lá fora, eles estão em um nível muito baixo. E eu não preciso falar. Não. Eu tenho que levar essa mensagem até eles, né? Porque eles não conhecem sobre a bênção.
eles não conhecem a troca de linhagem, né? Eles não conhecem o home group. Eles não sabem que o home group, ele cura, ele salva, ele liberta, né? Ele transforma as pessoas, né? Cura as feridas, igual o samaritano cuidou daquele homem, né? Quando eu li essa passagem, eu disse, mas o cara estava viajando, né? E do nada ele tinha ali dentro da bolsa dele, né? Azeite, vinho, né? Ué, para quê? Hoje, nós trazendo isso para os home group hoje, né? Para os líderes hoje, o líder sempre tem que ter dentro da sua bolsa, do seu coração, da sua mente, uma palavra, né? Uma motivação, né? Tem que ter, assim, coisas, as ferramentas básicas para ajudar uma pessoa que está no chão, uma pessoa que está destruída, uma pessoa que está sem esperança, que foi roubada por Satanás, que roubou os seus sonhos, né? Nós líderes, nós temos que ser essa pessoa, né? Nós temos que ter esse azeite. Para quê? Para limpar as feridas do coração das pessoas, né? Mas para isso, eu tenho que ser curada primeiro, né? A minha família tem que ser curada primeiro. Porque não adianta eu tentar curar a ferida das pessoas, sendo que a minha está aberta, né? Então, esse é a nossa bandeira. É o distintivo de honra. A revolução do amor. Nosso Pai está esperando ver isso nos casais abençoados. Vocês são os irmãos mais velhos da igreja. Assim como vocês aprendem a amar verdadeiramente em suas próprias famílias, esta epidemia de amor se espalhará. Isso se tornará um contágio selvagem, né? A família, dentro do home group, vai se limpando, se curando, se salvando, se restaurando, né? Automaticamente as pessoas de fora vão estar de olho. Aquela família era bagunceira, agora é outra família. Aquela família só vivia brigando. Hoje a gente ouve elas cantando no Manancial da Vida. O que aconteceu? Toda semana lá na casa dela tem reunião que a gente fica ouvindo, mesmo lá no meio do mato. Né? Então isso vai ser o quê? Contagiante. Vai contagiar as pessoas. Mas, se você não pode amar seu próprio esposo ou esposa como uma epidemia de amor, desculpa, gente. Mas se você não pode amar seu próprio esposo ou esposa, como uma epidemia de amor pode se espalhar? Não tem como. O casal só briga, só reclama, só grita com os filhos, só maltrata e
vizinho, briga com o gato, briga com o cachorro, vai ser levado o quê? Epidemia de discórdia. A própria criação não vai ofertar nada para essa pessoa. Assim, por favor, eu peço que todos se arrependam hoje e jurem diante do céu que vocês amarão sua esposa e vocês amarão seu esposo ao custo de suas próprias vidas. Que vocês nunca mais julgarão essa pessoa, que você nunca mais irão criticar e ressentir essa pessoa, mas que vocês devem somente beijar os seus pés. É o casal. Uma certa vez, nosso pai veio na sede em São Paulo e nós estávamos lá. Eu, minha esposa, o pastor, a Lúcia, tinha um certo grupo. Aí nosso pai disse se a gente ia cortar as unhas do esposo, ia cortar as unhas, ia beijar os pés. E hoje, como que tá? Corta as unhas, Lélia? Corta as unhas, seu Milton? Ó, a palavra veio automático. Beijar os pés. Vocês devem agradecer aos verdadeiros pais. Agradeçam aos verdadeiros pais. Todos os dias que vocês puderem receber esta bênção sagrada. É somente através da bênção, meus irmãos e irmãs, que a linhagem satânica pode ser lavada. Este é o passo final para a vida do reino. Sim, sim. Eu falo sobre essas coisas por uma razão. Eu falo sobre essas coisas por uma razão muito profunda. Então, todos os dias de nossas vidas nós temos que o quê? Agradecer. A bênção é fácil? A bênção é fácil. Deus nos deu automaticamente. O difícil é a convivência conjugal. Difícil, né? Mas o nosso Pai nos ensina todos os dias. Por que nós não aprendemos? Nós somos rebeldes? Nós não ouvimos o que o nosso Pai fala? Então nós temos que ser gratos, realmente, né? Que é essa pessoa que se encontra do nosso lado é o nosso parceiro eternamente, né? É com ele, né, que nós vamos para o reino do céu, né? É com ele, com ela que nós passamos toda a parte de nossas vidas, aqui no mundo físico e lá no mundo espiritual, né? O princípio, todos querem ser identificados. Eu nem chego aqui, não. Todos querem ser identificados com os verdadeiros pais. Mas aqueles de vocês que vieram antes dessa autoestrada estivesse aberta, são realmente muito abençoados. Assim, vocês devem tornar isto conhecido. Vocês devem anunciar. Primeiro, vocês devem conhecer o idioma de nosso pai e nossa mãe. E então pode receber diretamente dele suas preciosas palavras.
É verdade. Aqui, quando fala espanhol, alguma coisa a gente entende. Outras passa batido, a gente ri, bate palma, mas não. É muito diferente como você ouvir, entender, né, o que a nossa mãe fala, né? Às vezes ela está dando uma ordem e a gente ri. Não estou entendendo, não dá nenhuma. Não entende o que fala. O espanhol ainda a gente escreve. Arranha um pouquinho. Assim, se você se concentrar bem. Não é isso, meninas? Espanhol você se concentra bem, você tenta ler, você consegue. Eu consigo. Agora o coreano, meu filho, tá te dando uma bronca, você tá rindo, obrigado. Né? Aonde eu estava? Onde eu estava? Aí, paradinha aí. De preferência. Parada aí. E então vocês podem receber diretamente deles as suas preciosas palavras. Sim, meus irmãos e irmãs. E vocês devem conhecer a lei do céu. Vocês devem conhecer a constituição celeste, que é o princípio divino. Vocês devem comê-lo no café da manhã, no almoço e no jantar. Vocês não pensariam em ficar um mês ou 2 sem nenhum alimento físico. Vocês sabem que em breve seu espírito deixará o seu corpo. Da mesma forma que o nosso corpo físico precisa dos alimentos, né? O nosso eu espiritual também precisa, né? Todo dia lendo o princípio divino, o Josobion, a Bíblia, né? Os livros hoje, os livros do nosso Pai são maravilhosos. Coisas que eu li há 10 anos atrás, eu estou entendendo hoje. A palavra do Senhor se renova a cada dia, né? Todo dia, quando você lê, é uma coisa nova, seu José. Coisas que eu tinha lido há 10 anos atrás, hoje eu peguei para ler e falei, eu não acredito que isso estava aqui. Desde quando que essa palavra estava aqui? E eu nunca tinha visto. A mesma palavra do nosso Pai. Vocês devem comê-lo. Ok. Mas alguns de vocês são muito descuidados sobre nutrir o seu espírito. De verdade, né? Nós só nos preocupamos com a nossa parte externa. É cabelo, é unha, é maquiagem, né? É roupa, né? Muitas vezes nós nos descuidamos do nosso eu espiritual, né? Que o nosso eu espiritual precisa realmente desses elementos. Mas alguns de vocês são muito descuidados sobre nutrir o seu espírito com palavra sagrada. Alguns de vocês são realmente muito descuidados. Vocês devem consumir diariamente a palavra sagrada, porque isso dará vida para o seu espírito. Este é o alimento que o seu ser espiritual precisa, princípio divino. Se nós não lemos nada, não fizemos oração, não ouvimos sermão, não faz o rodoquê, como que o eu espiritual
vai ter força para receber os elementos de vida que Deus manda. Deus manda. A pessoa buscando ou não, Deus faz a parte dele. Deus manda. Deus é o sujeito, ele dá. Não é isso? Dá os elementos de vida. Né? Mas se eu não procuro buscar em Deus, como que o meu eu espiritual vai ter força para receber? As palavras de Deus vêm, bate e volta. Bate no coração. Ai, essa palavra, eu não gostei dessa palavra. É a palavra de Deus. É a palavra dos verdadeiros pais. Ai, eu não gostei. Muito dura essa palavra. Não é para mim. Não, essa palavra não é para mim, não. Você ouviu, então é para você. Né? Se você entendeu, obrigado, Senhor, era isso que eu precisava. É isso? É o eu espiritual que está fraco, desnutrido. Falta nutrição, falta base para receber essas palavras. Sim. Seu ser espiritual não pode viver sem a palavra sagrada. Não pode viver. E através dessa palavra sagrada, quando você a digere todos os dias, então verão a sua vida mudando. Vocês verão os seus olhos abrindo. E as coisas que nunca estiveram claras antes, vocês entenderão agora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada vez que você lê o princípio divino, é uma coisa nova que você aprende. Aí você bota na sua lista, isso aqui é novo. E essa palavra não convém com a minha atitude errada. Então, o que eu tenho que pôr para fora? A palavra ou a atitude errada? Atitude errada. Atitude errada. Os maus hábitos, os maus costumes, né? A fofoca, a intriga, né? Isso não está escrito na Bíblia, do princípio divino, né? Então, todo dia você lendo, a própria palavra vai te libertar. As coisas que antes você não enxergava, hoje você vai ver em outros olhos. As coisas que antes para você era muito distante, hoje está bem claro. Hoje, a Bíblia que eu leio, eu vejo um home group. Johnson Guion, eu vejo um home group. Os livros do nosso pai, eu vejo um home group. As pessoas na rua, eu vejo uma rodinha, opa, é home group. Eles nem sabem que estão fazendo home group, mas é home group. Tudo São José, tudo é home group. A visão hoje é diferente, né? Hoje tudo que a gente olha está focado nisso, porque a providência é essa agora. Oicos, 1 a 1 e home group. Essa é a providência. E as coisas que nunca estiveram claras antes, vocês entenderam agora? Entenderão agora. Vocês que serão transformados pelo poder da palavra. Vocês que serão renascidos
através do poder da palavra sagrada. Nós temos o exemplo de Nicodemos, né? Mas Senhor, eu velho, como que eu vou entrar no ventre da sua mãe? Da minha mãe? Eu já dessa idade? Nascer do Espírito, nascer realmente, essas coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esquecer o passado, né? Esquecer as coisas erradas e começar a praticar uma vida correta, uma vida sadia, né? E vocês devem comer sua Bíblia como sobremesa. Olha só, a lei do princípio divino, tem a Teosognon, tem os livros, Bênção e Família Ideal, maravilhoso, o caminho do líder espiritual, que é maravilhoso, outros livros que tem, Vida na Terra, Vida lá no mundo espiritual, vários livros, ainda como a sobremesa, a Bíblia. Tem tempo de errar? Praticar o mal? Não tem tempo, né? Não tem tempo. Você lê um trecho, você medita naquele trecho, você não vai mais errar, né? Sua Bíblia é o fundamento sobre o qual nosso Pai pode receber essa preciosa revelação. Nosso Pai, ele estudou muitos anos a Bíblia, leu, estudou palavra por palavra, né? Para que hoje nós tivéssemos em nossas mãos o quê? O princípio divino, né? O princípio divino que nos revela a queda, né? Que nos revela o princípio da criação maravilhoso, né? Que nos revela a missão do Messias e a segunda vida maravilhosa. Não é isso? Tudo isso estava aqui, ó, dentro da Bíblia. O princípio divino é a chave para abrir muitas gaiolas nas quais as pessoas estão presas. As pessoas estão presas, gente, nas suas ideologias, na sua cultura, né? Na sua tradição, no seu dia a dia, né? E o princípio é uma coisa que abrange todas essas áreas, né? E liberta. O princípio divino é a chave, mas vocês devem se tornar uma encarnação. Vocês devem se tornar a palavra feito carne. Vocês devem ser preenchidos com a palavra sagrada. Eu quero que vocês prometam que nunca deixarão o pôr do sol se pôr. Não. Deixarão o sol se pôr. É que eu li ao contrário, hein? Sem abrir este livro. Este é o livro da vida. É o princípio divino. Quando se apaixona pelo princípio divino, vocês descobrirão que tem novo poder e autoridade para testemunhar. Temos muitas ideias em nossas cabeças, mas estas não têm se tornado realidade em nossas vidas. E como resultado, temos obtido resultados magros, muito pobres e com fruto seco. Quando se torna
renascido, você descobrirá os rebanhos seguindo, ou você descobrirá as ovelhas começando a segui-lo, porque elas verão que você está muito nutrido. Gente, quando uma pessoa fala uma receita de um bolo para outra, aí a pessoa fala, dona Nelma, você já fez esse bolo? Aí eu falo, não, eu só tenho uma receita. Mas ele é bom? Como que eu posso dar uma coisa para uma pessoa se eu nunca fiz? Né? Como pode ser isso? Né? Então, se praticar a palavra no princípio divino, você vai ter autoridade para falar. Você não vai ter medo de testemunhar, né? Você vai falar daquilo que você tem o domínio, né? Ai, vai na minha igreja, que a minha igreja é muito boa. A pessoa não quer saber de igreja, né? Ela não quer. As pessoas hoje, dona Neuma, não querem mais saber de igreja. Entre praia e igreja, o que as pessoas preferem? Praia. Entre uma reunião à noite de home group e um barzinho, o que as pessoas preferem? O ar-condicionado. Entendeu? Ah, eu vou para aquela reunião, aquela casa quente. As pessoas não vão. Mas só se a pessoa olhar para vocês, para nós, e ver a nossa nutrição, aí sim, fala com firmeza, fala com determinação e autoridade. Aí a pessoa automaticamente vai o quê? Seguir. Isso aí é o quê? É o oito. A vivência da palavra, a prática, né? Depois as pessoas olham e veem a sua vida. Sim, você deve entender que elas saberão que você sabe onde está o poço. Quem é a nossa fonte, gente? Não são os verdadeiros pais? Nós temos eles como exemplo em todos os aspectos. Todos os aspectos nós temos eles como exemplo. Então nós temos que seguir como filhos amados. Apóstolo Paulo disse: sejam imitadores de Cristo. Ué, mas ele falou com Jesus. E hoje essa palavra é novinha. Porque hoje nós temos o Messias que é Cristo, né? Então nós temos que nos tornar filho de piedade filial. Filho de piedade filial é o filho que herda o sonho dos pais. É o filho que realiza o sonho dos pais. E qual é o sonho do nosso pai? Qual é o sonho do nosso pai? Não é ver toda a humanidade restaurada? E qual é o meu sonho? Qual é o nosso sonho? Nós temos a fonte. A Bíblia fala, né, que a gente ouve essas palavras, rios de água viva fluirá de dentro da gente. Rios de água viva. E é água boa
limpa, saudável, sem bactérias, sem cloro? Sim, é água natural. Elas perceberão o seu espírito, que o seu espírito está muito saudável e vivo. Elas verão que a palavra viva dentro de você. Que as palavras não são nossas, mas sim de Deus. Sim, o tempo chegou para os cristãos voltarem para casa. Os cristãos estão sendo chamados pelo nosso Senhor Jesus. Ele está reunindo o seu rebanho. Ele está reunindo suas ovelhas. Assim, quando vocês consomem a palavra sagrada do céu, quando vocês usam orgulhosamente o distintivo de honra, quando vocês apresentam a sua autoridade do céu, que vocês realmente são filhos dos verdadeiros pais, quando o mundo espiritual reconhece vocês, eles conduzirão as almas preparadas para segui-los para a Coreia e testemunhar a Terra Santa e encontrar nossos verdadeiros pais. Sabe qual é aquela meta daquela, como chama, né? Aquela irmã de Queimados? Edna? Não, a Lúcia. Ela é evangélica. Ela recebeu revelação, né? E ela tem uma meta. Qual é a meta dela? Ir para a Coreia. Isso muitos não têm nem noção do que é isso. Mas ela, membro nova de Home Group, tá? Muitos membros antigos nunca teve esse sonho, né? Não tem essa meta. E ela, nova de Home Group, já traçou essa meta. Já traçou essa meta. Aqui, ó. Evangélica pentecostal. Essa é a meta dela. Ela já está lá na frente. Entendeu? As famílias abençoadas não esperam o chamado de Deus e por conhecimentos. Ao invés disso, ela deve criar seu próprio fundamento com lágrimas de arrependimento, de forma que Deus irá ser capaz de reconhecê-la e chamá-la. E a missão das famílias abençoadas, apesar deste fato, quantas famílias abençoadas conhecem este valor? As próprias famílias têm que criar o seu fundamento, gente. Aonde? Nos home group, nas vigílias, no sermão, nos rodoquê, servindo. Tem que criar os fundamentos. Porque se não tiver este fundamento, vai ficar muito difícil para a família chegar ao topo. Então, hoje, Deus teve misericórdia da gente. Deus nos trouxe o nosso Pai, desde 1978, mais ou menos, nosso Pai tem falado de home group, de lar igreja, e hoje nós estamos aqui hoje, nós entendemos isso hoje. Então,
a esperança de Deus é que através dos home group que a coisa, que essa epidemia de amor espalha, essa epidemia avança, né? A restauração, você conviver com 12 tipos de pessoas. Gente, isso não é fácil não, tem cada pessoa que misericórdia, né? 12 tipos de pessoas você tem que amar e servi-la. Com falsidade? Não serve. Com amor verdadeiro. Para você amar, você tem que estar limpa, né? Você tem que estar com o seu coração cicatrizado. Para você amar, né? Você tem que aprender como se ama. Mas o nosso Pai ensina para a gente. É que por causa da queda, né, que nos trouxe o ressentimento, as mágoas, né, a ira, né? Então isso atrapalha o nosso dia a dia, seu Marcelo, né? E isso atrapalha muito, né? Então que nós possamos, gente, nos libertar através da palavra de Deus, das palavras dos verdadeiros pais, que é o próprio Deus, né? Olha só que lindo. Fala sério, né? Aí eu falei, eu tenho um pai e uma mãe dessa. Vocês têm? São, né? E nós somos irmãos, né? Então era isso que eu tinha para passar, né? Esse texto do bom samaritano, né? Que nós realmente possamos ser, gente, o bom samaritano, não um sacerdote, porque nosso Pai disse, Lélia, no livro Bênção Ideal, que nós temos que nos posicionar, né? Mais do que o sacerdote. Nós temos toda a autoridade. Nosso Pai nos deu essa autoridade. Para quê? Para ficar de braço cruzado? Não. Para ir para frente, dona Neuza, né? Para fazer revoluções, né? Hoje o Brasil está em crise, né? Se nós, famílias abençoadas, se nós nos unir, orar, né? A história pode ser mudada, né? A história muda, mas para isso precisa ter famílias abençoadas, né? Jovem, forte, os filhos ajudando os pais, os esposos ajudando a esposa auxiliando o esposo, né? Nós temos que ter esse tipo de pessoa, né? E assim a história pode ser mudada, né? E que nós possamos ser um bom samaritano, onde quer que esteja, é em casa, é no trabalho, é na rua, no parque, em qualquer lugar, é restaurando material, né? O bom samaritano. Nosso Pai, quando ele pegou aquele homem que ele botou nas costas, não, mas pode me deixar eu aqui. Ele disse, mas se eu não conseguir salvar uma pessoa, como eu vou salvar a humanidade? Não tem como. A gente começa pelo indivíduo. Eu, né?
me limpo, me liberto e tal, depois passa para o outro. Né? Que realmente, gente, nós possamos ser esse samaritano. Porque, ó, dentro dos home group tem sacerdote e tem o levita. E também o samaritano. Cabe a cada um de nós escolher quem somos nós. É aquele que olha, chuta e vai embora? É aquele que dá passo largo, passa do outro lado da rua? Ou é aquele que limpa, que cuida, que sara as feridas? Quem somos nós realmente? Nós temos que ter prazer de servir a Deus e os verdadeiros pais. Né? Nós temos que nos orgulhar, não com arrogância, né? Não por soberba, mas sim por amor aos verdadeiros pais, por respeito, né? Por tudo que Ele já fez por cada um de nós. Tá junto? Eu peço que essa palavra, né, assim, que vocês possam refletir sobre ela, né? Ok, vamos orar? Vamos, amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, bom estarmos aqui reunidos, Senhor, junto com nossos irmãos e irmãs, junto com os verdadeiros pais, com Jesus. Obrigado, Pai Celestial, por ter nos dado graça, Senhor, de chegar aqui, Pai Celestial, e que as vossas bênçãos, Pai Celestial, possa ser estendida para aqueles irmãos que não podem estar aqui, Pai. E assim também, Senhor, essas pessoas, Pai, que estão na linha de frente, Pai Celestial, que vós possa abençoar poderosamente, Pai. Assim também, Pai Celestial, eu oro pelo pastor que se encontra em uma grande missão, Pai Celestial. Peço a vós que vós possa dar toda a proteção, Pai Celestial, que vós possa abençoar, que ele possa dar, Pai Celestial, um bom seminário de home group, Pai Celestial. Obrigado, Pai Celestial, por tudo que vós já tem feito em nossas vidas, Pai, de ter nos dado a chance, Pai Celestial, de receber a bênção, Pai, de ter nos trocado a linhagem de sangue, Pai. Obrigado, Pai Celestial. Nós não temos nem palavras, Senhor, para agradecer quão precioso isso é, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu oro e relato em nome da minha família Bezerra, Pai, e em meu nome, Pai, Adriana Santos Bezerra, uma família abençoada. Adiós.